Tá acabando o empirismo, falta só mais um pedacinho, pessoal. De novo, eu tô com questões aqui tecnológicas, né? Variação de sinal, tive que me mudar aqui de lugar. Mas então vamos falar de David Hume, que é considerado o mais radical dos empiristas. O David Hume tem uma obra chamada Investigação acerca do Entendimento Humano, que é a obra dele que trata de empirismo. Primeira coisa que a gente tem que guardar do David Hume, gente, diz respeito à sua ideia de mental, à sua ideia de entendimento. Então nós nascemos tábula rasa, folha de sulfite em branco, como pensa todo empirista. Ele vai dizer que as primeiras inscrições que são feitas no entendimento, que cravam representações, imagens, sejam imagens auditivas, visuais, de qualquer gênero sensitivo, essas primeiras inscrições ele chama de impressões. E vejam só, gente, a partir das impressões surgem as primeiras ideias e também as ideias complexas, que significam combinações de ideias. A própria imaginação vai surgir a partir desta junção de elementos, dessas ideias advindas da experiência. A primeira questão que a gente tem que guardar dele é exatamente isso, essas impressões, as ideias complexas, como ele pensa a imaginação. E depois nós temos que pensar uma outra questão, falando de David Hume, que diz respeito ao ceticismo. Nós sabemos que o cético é aquele que duvida, o cético é aquele que desconfia. Então há duas questões do David Hume que ele sempre põe em dúvida, que ele bota a gente para duvidar, para desconfiar. A primeira questão é quando ele fala da causalidade. O que ele está chamando de causalidade, gente? Muitas vezes nós trazemos uma ideia automática, a priori, de uma relação de causa e efeito, do tipo, se der A, logo vira B, do tipo 6 horas da tarde, sol se põe, causa 6 horas da tarde, sol se põe, consequência ou efeito. Esta relação de causalidade, ele diz que nós consideramos a priori, mas está equivocado. Na verdade, esta é uma relação de causalidade que tem que revelar uma experiência concreta e ela vale para aquela experiência concreta. Suponhamos que haja um eclipse e que isso adiante o pôr do sol. Portanto, a experiência nos revela uma relação pontual de causa e efeito. Ele está dizendo que a causa não possui uma dependência automática com o efeito, a consequência. Causa e efeito são coisas independentes, em que experiências, experimentos acabam igualando naquele momento. Portanto, é um equívoco considerar a prioristicamente, ou seja, antecipadamente, uma relação de causa e efeito. Elas não são automáticas. Uma outra coisa que ele coloca, gente, é o que nós chamamos de identidade pessoal. E aí ele faz um debate muito direto com René Descartes. Para ele, o que ele está chamando de identidade pessoal? A formatação do eu, a formatação do sujeito, o nascimento de um eu, de um sujeito na pessoa. O que ele está dizendo? Se você pegar o Descartes vai dizer que há um pedaço do sujeito que já veio pré-programado. O HD já veio pré-programado numa parte. São as ideias inatas. Se ele é um empirista, ele acredita que nós viemos tábula rasa. Portanto, não há ideias inatas. Portanto, Descartes está equivocado. O eu, portanto, seria dinâmico, não haveria um pedaço do eu estático, já prontinho e imexível. O eu é inteiro dinâmico, inteiro dependente da experiência e ele é bombardeado por elementos da experiência captados pelos sentidos durante a vida toda. Portanto, ele se faz e se refaz constantemente. Ele é dinâmico, não é estático. E uma última informação que a gente precisa guardar do David Hume, gente, para encerrar, é a questão da probabilidade. Portanto, se ele é um cético, ele é um cara que sempre se pauta pela dúvida, pela desconfiança, por não tomar nada como pronto. Temos aqui dois exemplos, o caso da causalidade e da identidade pessoal. Então, se ele crê na probabilidade, se ele crê nisso, o que ele está querendo dizer quando ele apresenta para nós a questão da probabilidade? Ele defende, então, que todo conhecimento é provável.
Todo conhecimento que resulta da experiência, óbvio, é um empirista, é um conhecimento provável, ou seja, não há um conhecimento verdadeiro no sentido do estável, no sentido do para sempre.